o Corinthians tem uma vantagem gigantesca aí diante do Fortaleza, e a gente sabe que o Corinthians das Copas é muito forte, né? É um time que joga sem pressão, é um time que tenta fazer o seu jogo e está conseguindo. Venceu o Fortaleza por 2-0 com gols do Coronado e do Yuri Alberto, e agora tem a vantagem do empate e de perder também até por um gol de diferença, Igor. Boa, boa. Amanhã tem Corinthians, né? Corinthians e Fortaleza, como você mencionou aí, às 21h30 na Neoquímica Arena, jogo de volta aí das quartas de final da Sul-Americana 2024. Como você mencionou, né, Carlos? O Corinthians fez uma partida muito boa lá em Fortaleza, surpreendendo a todos nós, né? Um time bem compacto defensivamente e criando, né? Um time que estava conseguindo criar as oportunidades e resultou essas chances criadas em gols, né? Que era uma dificuldade que o Corinthians tinha no Campeonato Brasileiro, e está começando a amadurecer mais essa questão ofensiva, né? Porque realmente com o Antônio Oliveira era muito difícil o Corinthians fazer gol, né? Tinha uma dificuldade imensa. Claro, ganhou mais peças, mais qualidade, tá com a moral mais elevada, né? Pelos últimos resultados, conseguiu aí um feito difícil na temporada, né? Lógico que eu acho que já conseguiu antes, 2 vitórias seguidas, né? Uma na Sul-Americana e uma no Campeonato Brasileiro. Então também isso é bem importante. Então, assim, diante do torcedor, com mais de 40 mil pessoas, Corinthians vindo da vitória contra o Atlético Goianiense, Memphis Depay, né, estreando, é um jogador que pode levar o nível do time, e o Corinthians melhorando, né, no conjunto, no coletivo como um todo, Corinthians amanhã é bem favorito contra o Fortaleza, né, o Fortaleza amanhã, lógico, pode vir aqui em Itaquera e vencer por 2 gols de diferença, porque tem qualidade, veio aí de uma baita vitória contra o Bahia por 4-1, pode ser que injete algum ânimo na equipe do Vojvoda, mas eu acho bem difícil pelo momento que o Corinthians está vivendo. O Corinthians tem jogadores interessantes que o Ramon Dias está sabendo trabalhar e dar minutagem para eles, né? Como o Igor Coronado, que vem melhorando a questão da questão física, né, dele, ele vem melhorando muito esse quesito, que é uma dificuldade dele, né? Porque ele estava no futebol árabe e a gente sabe que o futebol árabe é bem mais cadenciado, né? Aqui no futebol brasileiro é um futebol mais pegado. Então o Coronado teve nesse começo de Corinthians essa dificuldade, mas agora parece que ele está melhorando mais a questão física, porque todos os jogadores precisam correr, ajudar na marcação também, né? Porque o futebol brasileiro é bem diferente, né? Não é mais aquele futebol posicional dos anos 60, 70, né? Então é um futebol mais pegado. Então, assim, o Carlos, Corinthians, para mim, passa, né, do Fortaleza, pode perder até por 1 gol de diferença, né? Que mesmo assim ainda vai para a semifinal, 2 gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis, e o Fortaleza vencendo por 3 ou mais gols, Fortaleza avança. Então, acho bem difícil isso acontecer. Eu acho que amanhã dá um empatezinho, tá? Mas a gente vai falar aí daqui a pouco no bolão aí, no palpite que a gente vai trazer aqui, e as nossas projeções de todos os confrontos da Sul-Americana. Mas é isso, Carlos. Corinthians aí forte e tem tudo para passar. Você tem as escalações aí dos 2 times? Eu posso pegar aqui, peraí, deixa eu só pegar aqui. Enquanto aqui, ó, a do Corinthians. Bom, pelo menos a gente já sabe que o Memphis não vai jogar, né? Ele certo. Não está inscrito. Ele não está inscrito. Ele só vai ser inscrito na Sul-Americana caso o Corinthians passe aí de fase, né? Então eu tenho aqui, ó, uma possível escalação do Corinthians, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torres e Hugo. Aí no meio campo com Ryan, Breno Bidon, Carrilho e Igor Coronado. E o ataque, Romero e Yuri Alberto. Eu pensei que ele ia usar o time titular, mas só que não vai não. Ele vai usar praticamente o mesmo time que ganhou na semana passada, né? Vai dar mais uma chance para o Igor Coronado, chance para o Carrilho, aí para o Breno Bidon, para o Hugo, para o Mateuzinho. Então, esse pode ser o Corinthians de amanhã aí, com o ataque com Romero e Yuri Alberto e Igor Coronado para armar as jogadas. Boa, boa. É uma escalação assim que a gente meio que já se surpreende, né? Porque também o Ramon Dias ele vem alternando, né? A linha de 4 e também a linha de 5, né? No 3-5-2, usando 3 zagueiros. Então ele vem alternando muito de um jogo para o outro as escalações, né? E aí você tem um ataque com o Yuri Alberto, Romero, né? Que fizeram um bom jogo contra o Atlético Goianiense no sábado. E você tem o Igor Coronado. Então é um time
que vai, né, buscar o gol, mesmo que tem essa vantagem, o Igor Coronado fazendo essa movimentação do meio para a ponta, né, um jogador muito técnico também, que vai encostar bem com o Yuri Alberto e o Romero, isso é importante também, porque a característica dele, ele tem esse passe mais agudo, mais vertical, né, e é um meia de articulação, e tem que jogar próximo desses dois atacantes mesmo, para ou receber uma bola, né, numa tabelinha, né, de fazendo o pivô, tanto o Romero como o Yuri Alberto, para tentar a finalização de fora da área, ou particular as jogadas para passagem dos laterais, ou finalizar de fora da área. Então é importante ele fazer essa aproximação aí com os atacantes. Você tem a escalação Fortaleza, Carlos? Tem. O Fortaleza que hoje saiu lá, né, lá do Ceará, com a grande festa lá da torcida no aeroporto, lotaram lá o saguão, dando força. Então, os torcedores acreditando aí numa possível classificação do Fortaleza, que pode vir a campo com João Ricardo, Tinga, Brits, Cardona e Felipe Jonathan. Meio campo com Zé Wellison, Hércules e Pochettino. E o ataque com Marinho, Breno Lopes e Lucero. Então, esse pode ser o Fortaleza de amanhã para encarar o Corinthians. Boa, boa. Praticamente a mesma escalação, né, do jogo de Fortaleza, de ida, né, tendo um Pochettino atrás do Breno Lopes e também do Lucero, né, um cara que arma o time, né, um meio articulador, que finaliza bem de fora da área, que também pode fazer essa aproximação, né, com esses dois atacantes, e também tentar municiar mais eles, né, porque no jogo passado Fortaleza teve muita dificuldade nisso, né, foram bem marcados também pela zaga do Corinthians, mas o Lucero e o Breno Lopes também não jogaram bem, porque a bola também não vem chegando para os dois. Então o Pochettino tem esse papel importante, né, que vinha fazendo isso há algum tempo atrás, mas vem jogando mal também, o principal articulador do Leão, né? Joga muita bola esse Pochettino. Então vamos ver o que vai acontecer, como o Carlos mencionou, né? A torcida do Fortaleza fazendo o show aí no embarque do Fortaleza, né? O desembarque de Fortaleza para São Paulo, para buscar essa classificação, né? Vai precisar de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Então a torcida do Fortaleza bem confiante, né? Eu acho que o setor da torcida do Fortaleza vai estar cheio em Itaquera. Então vai ser um jogo bom ainda, tá aberto, mas o Corinthians está muito próximo da classificação. Acho bem difícil o Corinthians ficar de fora, mais o futebol reserva muitas surpresas, e o time do Fortaleza é um time bom, né, galera? Então, dá sim, ainda é possível o Fortaleza sim buscar a classificação, já que a gente estava falando do Corinthians que tinha dificuldade, mas cresceu, mas pode oscilar e voltar a ter alguns momentos de dificuldade, principalmente na questão defensiva. Carlos, então abre aí os confrontos da Sul-Americana e também da Libertadores, fala um por um, tá? O jogo de ida, e aí traz os jogos de volta e também os horários, e aí a gente já também fala aqui dos palpites e quem vai passar também, palpite com resultado e quem vai passar, beleza? Tá bom, vamos falar primeiro da Sul-Americana, e depois a gente entra na Libertadores. Então vamos lá, ó, Sul-Americana. Então, amanhã às 21h30, Fortaleza e Corinthians, aqui na Neoquímica Arena, primeiro jogo 2-0 Corinthians. Palpite, Igor. Boa, palpite para amanhã. Corinthians 1, Fortaleza 1, passa Corinthians. E você, Carlos? Também vai ser empate, 2-2, passa Corinthians. Boa. Então, seguindo os confrontos, Lanús e Independente Medellín, jogo na quarta-feira. O primeiro jogo foi 0-0. Para mim, passa o Independente Medellín. Boa, para mim passa o Independente Medellín, ganha de 1-0. Para mim também, pode ser 2-0 para o Independente Medellín. Aí o outro jogo, Cruzeiro e Libertad. Cruzeiro semana passada venceu por 2-0 lá no Paraguai. O jogo de volta no Mineirão. Cruzeiro vence por 3-1. Cruzeiro 2-0. E o quarto e último jogo, Racing contra Atlético Paranaense. Primeiro jogo na Liga Arena semana passada, Atlético Paranaense venceu por 1-0. Agora o jogo é lá no El Cilindro. Para mim, o Racing vence por 2-0 e se classifica. Para mim, o Atlético Paranaense se classifica 2-1, perde por 2-1 para o Racing, se classifica nos pênaltis por 4-3.